Tamo no pique, tamo no pique. Mano, você que tá me vendo muitos dias com essa camisa, não é que eu gravo vídeo em lote, tá? Pra quem não sabe. E hoje eu tô muito empolgado, então vai sair muito vídeo com essa mesma camisa. Vamos que vamos. Vamos aqui pra mais um vídeo. Hoje a gente vai reagir ao vídeo do Maninho, que eu não sei o nome, falando por que é mais fácil escrever música em inglês. E sim, tem um motivo. Vamos ver então o que ele tem a dizer. Cara, mais um vídeo que apareceu na minha timeline de um canal que eu não conheço, mas achei o tema interessante. Então bora que bora. Por que é mais fácil escrever música em inglês? É só porque todos os gêneros musicais conhecidos hoje em dia foram criados em inglês, como o rock, o pop, o metal, o rap? É só por isso? Ou será que tem algum outro motivo por aí? Bom, a resposta é que também é por isso, e tem muitos outros motivos muito mais específicos do que você imagina que influenciam nesse caso. E a gente vai falar deles nesse vídeo. Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas, e se você já é inscrito aqui no canal, Prazer, Lucão. Tamo junto. Não me distrai. já é membro do canal, onde você vê tudo que eu leio, tudo que eu assisto, por aí vai, você já sabe, como tem vários vídeos aqui no canal, que eu sou apaixonado por idiomas, e especificamente por aprender idiomas para ler. E eu assinaria embaixo, mesmo sem ter nenhum cupom de desconto para te oferecer, que sim, aprender um idioma, especialmente o inglês, se você ainda não sabe, é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida, tanto financeira quanto pessoalmente falando. Assim, aprender inglês vai te abrir muitas portas aqui na cabeça e no mundo. Mas, pra gente falar de criação de música e escrever músicas em inglês, e no geral, primeiro a gente tem que conhecer um conceito, é um conceito que vem da poesia, que se você quiser eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre ele, posso fazer um curso inteiro sobre ele se você quiser, é de boa. O conceito se chama escansão. Escandir, né, esse verbo escandir, é separar em sílabas poéticas e entender a metrificação de uma música ou de um poema. Simples. Vamos um exemplo. Eu amo você. 5 sílabas, correto? Agora, eu te amo, correto? Correto. Só que vai ser eu te amo. Mas é amo, vai ser a tônica, então vai ser eu te amo. Aí o O já não vai contar na sílaba poética. Coisas assim, eu te amo. Se você fizer o tchan, esse te amo já vira uma sílaba poética e por aí vai. Tem várias questões técnicas que vão ser envolvidas nisso, mas isso não cabe nesse vídeo. O importante é você saber que isso existe. E se você tiver com vontade de saber mais sobre isso, comenta aqui, eu faço com prazer. Falar de poesia é sempre um prazer. Que da hora, foda. Saber disso não. E bom, como a música vem da poesia e a poesia faz parte da música, vou deixar aqui, só para deixar muito claro, existem estruturas formais, né, formas de compor música. E por que isso entra em jogo? Bom, porque isso cria uma cultura, é isso que cria o gênero textual que compõe uma música. A diferença do rock pro rap, pro metal e por aí vai. E você vai entender que na poesia isso tem questões ali líricas e da estruturação, dos campos semânticos e tudo mais. E na música isso vai ter características aí também que são musicais especificamente, como a instrumentação e por aí vai. Por que isso é importante? Já ouviu falar do soneto, né, que tem até som no meio? Então, a estrutura clássica do soneto, né, são 14 versos, você vai encontrar soneto de Shakespeare, de Fernando Pessoa, de um monte de gente. Soneto, assim, muito famoso, você já deve ter visto, já deve ter lido algum, ouvido algum no colégio, e são 14 versos, que são 2 quartetos, né, 2 conjuntos de 4 versos e 2 tercetos. E eles têm uma estrutura de rimas. Ah, interessante. Mas se for pra ver, muita música segue isso, né? Não sei se ele é nisso que ele vai chegar. Que pode variar, mas Quando eu escrevi a música, pra quem não sabe, já tem um passado no funk, eu usava bastante essa estrutura assim. Não sabia que tinha esse nome e tal, mas instintivamente acabava usando bastante isso. mais comum de todas seria A, B, B, A. Então a primeira rima com a quarta e a segunda rima com a terceira. E em seguida fica C, D, E, C, D, E. Ou seja, a primeira de um rima com a primeira do outro, a segunda com a segunda e por aí vai. Enfim. No meu, não necessariamente os suportes tinham rima, mas no. Então, tipo assim, a primeira linha era um suporte, não necessariamente ela rimava com a terceira. Às vezes eu fazia isso, às vezes eu gostava de brincar, da primeira rimar com a terceira e a segunda rimar com a quarta. Mas geralmente era a primeira suporte e a segunda, aí terceira de suporte e a quarta rimava com a segunda. Geralmente era assim que eu escrevia a música. E também tinha um outro jeito que eu gostava de fazer, que era primeira rimando com segunda e uma terceira, aí quarta rimando com a quinta, e aí a sexta rima com a terceira. Eu gostava de fazer isso também em algumas músicas. Existem muitas variações, o soneto não sei o que, o soneto não sei o que lá, eu fulano fazia sonetos assim, mas o que isso é interessante? Não sei se tem nome certo para essa estrutura. Isso vai ficar muito claro a diferença. Quando eu ler agora um soneto da Cecília Meirelles para você, e quando no final eu ler né, a letra de uma música da Billie Eilish, você vai entender nitidamente a diferença da língua inglesa para a língua portuguesa. Oração da noite. Trabalhei sem revoltas nem cansaços no infecundo amargor da solitude. As dores embalei-as nos meus braços como alguém que embalasse a juventude. Acendi luzes desdobrando espaços, aos olhos sem bondade ou sem virtude. Consolei mágoas, tédios e fracassos, e fiz a todos todo o bem que pude. Que o sonho deite bênçãos de ramagens, e névoas soltas de distância e ausência na minha alma que nunca foi feliz, escondendo-me as tácitas voragens de males que me deram sem consciência pelos míseros bens que sempre fiz. Pô, ela brincou legal aí, velho. E aqui você vai observar que a rima é A, B, A, B, A, B, A, B, C, D,
E, C, D, E, de novo, terminando tradicional. Enfim, por que isso é relevante? Foi só uma oportunidade que eu tive de ler para você um poema, um soneto da Cecília Meirelles? Também. Mas, quando a gente for mergulhar agora na língua inglesa, que você não precisa conhecer para continuar vendo esse vídeo, você vai entender que o ritmo, quando eu estiver lendo algumas coisas, ele é imposto pela seleção das palavras e pelas características que essas palavras compartilham, né, com a língua. Então, presta atenção nisso e vamos nos divertir. Então, para começar, justamente a estrutura silábica. O inglês é um idioma que tem muitas palavras monossilábicas. Deve ser um dos idiomas que tem mais palavras monossilábicas, ou seja, palavras com uma sílaba só, tipo eu, I, e palavras que não são monossilábicas, mas por serem mais curtas e por terem a tônica adiantada, em música, por exemplo, love, sabe esse que é um VE no final, ele vai quase que sumir, então ele não conta muitas vezes. Então isso torna o idioma muito rítmico, porque cada palavra tem um significado muito claro, que consegue se juntar com a outra e vai criando picos de ritmo mesmo. Então, a música, aliás, vai mostrar isso mais que todas as outras, mas eu separei uma música também que tá aqui em alta hoje, aleatoriamente peguei numa lista lá, e é isso, é a top 1, e você vai conseguir ver que isso funciona também. Já o português tem palavras mais longas, né, ele é muito mais apegado ao latim, e aí que as raízes têm diferença. Como o português é muito próximo do latim, ele é etimologicamente mais restrito às palavras latinas, aos conceitos latinos e às importações do grego. O inglês, porém, ele tem uma característica que é mais curiosa. Ele se mesclou um pouco mais, ele tem raízes tanto germânicas quanto francesas ali que vem do latim. Então ele tem muitas mais formas de dizer a mesma palavra com radicais diferentes, com etimologias diferentes. Então, tudo bem que a gente tem fogo e chama, mas para eles isso é muito diferente e facilita muito nas rimas, porque eles têm fire, que vem do alemão, e flame, que vem do inglês, por exemplo. Várias dessas coisas vão se compondo, né, nessa dupla raiz etimológica aí, para criar quase como se fosse um cardápio de seleção de palavras que, encaixadas no inglês, e quando foram trazidas para o inglês, foram adaptadas para a maneira que eles falam. É por isso que o inglês é bastante difícil em termos de pronúncia, não tem muitas regras, porque você tem que saber de onde a palavra vem para saber como que ela vai ser pronunciada, e em que época ela foi importada para saber como é que ela foi assimilada no idioma. Mas enfim, por exemplo, o FBI, Federal, né, Federal, Bureau, ou eles falam Bureau of Intelligence. Então é o escritório, Bureau, né, que vem do francês, Federal de Inteligência. Eles falam Federal Bureau of Intelligence. Então, caraca, essas coisas vão se misturando e criam essas características que são peculiares no inglês. E a pronúncia acaba sendo, realmente, você tem que decorar como é que se fala. Dado isso, fica muito mais fácil rimar em inglês, porque eles é um idioma muito consonantal. Então, ou seja, batalha de rima em inglês é menos impressionante que a batalha de rima em português. Basicamente, isso que ele tá falando. como muito da distinção entre as palavras se dá nas consoantes, as tônicas acabam sendo muito próximas, então é muito mais fácil rimar palavras, como eu falei do love, eles têm o famoso e poderosíssimo schwa, né, que é um E que quase não existe, e que se você está aprendendo inglês numa escola tradicional, você provavelmente vai ter o schwa sound, se você fez faculdade de inglês, você vai ter ouvido o schwa, e teve aulas e aulas sobre o schwa, e enfim, muitas confusões, não vou mergulhar nisso, mas o português, por outro lado, é muito mais melódico, e ele é muito mais vocálico, nessa tradição latina, como o italiano, por exemplo, no italiano, especialmente, onde o final das palavras, né, é sempre arrivederci, che, ti, te, ta, to, é muito vocal, assim, como o japonês, por exemplo. É por isso que é engraçado que músicas japonesas, né, músicas brasileiras transportadas para o japonês soam bem para eles, enfim. Que também dá um outro vídeo, mas é muito legal porque essa diferença faz com que a música em português, ela não seja tão objetiva quanto ela é em inglês. No inglês, muitas vezes, os sentidos ficam na superfície, a gente tá falando sobre coisas do dia a dia, coisas mundanas, não que você não possa fazer isso em português, mas no português, via de regra, é muito mais, tanto na poesia quanto, né, na música, a gente consegue não, mas a gente tem que recorrer a lirismos, a metáforas, a gente tem que falar uma palavra e justapor ela, ou seja, colocar ela embaixo de outra e fazendo uma concatenação de sentidos, que todas essas imagens vão criar o sentido completo da coisa. Então, ela é muito mais metafórica, e ela é muito menos objetiva, e você tem que falar palavras com muitas sílabas, e às vezes elas terminam, né, que, por exemplo, nossos tempos verbais, diferente do inglês, que tem menos tempos verbais, eles influenciam muito na maneira que a gente vai rimar as coisas. Então, ar, ir, in, enfim, tudo isso influencia na hora de compor as músicas, e especificamente levando em consideração a escansão, que é a tônica, né, onde que vai definir onde que essa contagem de sílabas acontece, então ela termina, a gente acaba ganhando muito mais sílabas e a gente tem menos espaço para dizer a mesma quantidade de coisas que alguém diria em inglês. E, além disso, vem a questão da acessibilidade. O português, e todos os outros idiomas, não todos os outros idiomas, porque o chinês é muito falado, mas o chinês é uma língua muito difícil de se aprender, e como ele é muito tônico, tem várias variações de tom e tudo mais, acaba que o inglês é uma língua muito fácil, assim, é uma língua até nas categorias, nos índices europeus e tudo mais, é uma das línguas mais fáceis de se aprender, não só pelo fator cultural, mas pelo fator gramatical do inglês mesmo. O inglês é uma língua muito prática, é uma língua que, se você vai aprender um idioma, salvo, claro, se você vai aprender espanhol, talvez italiano, francês seja mais fácil para você, porque você fala português, mas, a partir disso, o inglês é uma das línguas mais fáceis que você consegue aprender, e assim, de longe mesmo, e caraca. Lucas, mas mesmo assim eu não consegui. Talvez você só não tenha encontrado o método. Cara, eu não sei se é proposital ou não, mas isso é extremamente importante para a questão, né, de ser uma língua global, né? Ser uma língua fácil de aprender. Não sei se foi proposital ou não, mas ou se foi uma sorte assim dos Estados Unidos, mas pô. Porque querendo ou não, os Estados Unidos não escolheu o inglês, né? Porque eles têm inglês porque eles foram colonizados pelos ingleses, né? Então, sei lá, foi meio que entre aspas, sorte. Ou um plano divino, prefiro acreditar nessa possibilidade. Tudo funciona pra você, eu não tenho tido ali noção de como começar, a gente pode falar mais sobre isso aqui no canal, em live e tudo mais, mas repito, tente, aprender inglês é muito importante. Então, resumo, antes de chegar na música, além do apelo internacional e cultural do inglês, ele é mais fácil de rimar e ele é mais fácil de ritmar, porque ele tem palavras muito menores.
Português, por sua vez, é mais melódico, a gente consegue compor melodias mais complexas, ou não mais complexas, mas ele nos leva a melodias mais complexas, justamente pela complexidade de criar essas letras. Então, você tem que fazer malabarismos com as sílabas e com as palavras para compor. O que torna o português, né, a música pop portuguesa, geralmente a música pop portuguesa, ela tem muita onomatopeia de bum bum bum, creu, pá pá pá, porque são maneiras fáceis da gente criar ritmo, e acaba sendo essa apelação que a gente ouve por aí. Bum, bum, bum. Mas quando a música é pra ser bonita, ela dá pra ser bonita ali, você vê que ela é muito profunda e as pessoas fazem shows internacionalmente sem ninguém nem tá entendendo o português. Você vê Lenine fazendo show na Europa, fazendo show no exterior, às vezes nem entende o que ele tá cantando, mas soa muito bonito, porque é muito melódico. E vale a pena ouvir músicas em português também. Eu tenho que me lembrar disso às vezes, que eu ouço música demais em inglês, eu devia... Eu sou ao contrário, cara, eu não ouço música em inglês, cara. Nossa, é muito difícil ouvir música em inglês, cara. Mas porque, tipo assim, as músicas que eu gosto só tem em português, tipo, gosto de sertanejo. Existe sertanejo de outra língua? Não. Gosto de pagode. Existe pagode de outra língua? Não. Sei lá, eu gosto de funk. Existe funk de outra língua? Não. Aí, sei lá, a única música que eu gosto que tem é trap. Mas eu também, trap é uma das que eu menos ouço. Eu prefiro ouvir trap nacional. Gosto de ouvir o Rei Card e tal, Felipe Ret, então, sei lá. Ouvir mais música em português. Indo aqui pra gente pegar a letra e fechar do Alex Warren, Ordinary, né? O Alex Warren, nunca ouvi, não ouvi essa música. Eu peguei a que tava top 1 na lista e Ordinary significa ordinário. Vou tentar colocar a tradução aqui pra você ver como isso fica diferente, mas eu vou ler a letra pra você. They say the holy waters watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So with our times running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. All my, my love. I take one look at you. E aí a música vai seguir. Então, veja só. Eles dizem. Em português, 4 sílabas. Vai terminar no dizem, mas enfim, vai ter que rimar por ali. E em inglês já é they say. The holy waters water down. Então, a água benta está aguada, né? Está diluída. Então, já vai começando aí também, que tem a questão dos verbos em inglês, que são phrasal verbs, verbos frasais, que eles facilitam algumas construções, porque você fala, muitas vezes é tipo um substantivo e no final uma partícula. Enfim, dá pra falar muito disso. Eu vou tentar ser menos técnico, mas você vai perceber. All my love. Agora veja a última frase. I take one look at you. Tá vendo a quantidade de coisas que eu falei? Eu dou uma olhada em você. Tipo, I take a look at you eu só bato o olho em você. Eu bato o olho em você. E pra eles olha a quantidade. I take one, tá vendo esse one ali, vira um. I take one look at you. Então, é muito curto, é muito rápido, é muito rítmico. Isso estabelece o ritmo. E, né, para deixar claro como isso estabelece o ritmo, olha aqui essa masterpiece, né, essa obra de arte, essa obra-prima da música pop aí contemporânea. Deve ter uns anos essa música já, tá? Eu sei que eu sou velho, mas vamos ver que é da Billie Eilish, Bad Guy, né, que é o cara mal. So, vou tentar, né. Mano, eu acho muito... mano, eu ia fazer um comentário. Eu vou fazer, eu já comecei. Mano, falar pra você, velho. Nossa, eu ficava maluco escutando essa música da Billie Eilish, porque o jeito sussurrado dela cantar dá um... Se é que vocês me entendem, tá ligado? Óbvio, não vou falar que eu era taradão de... Entendeu? Mas, tipo assim, dava um... Sei lá, velho. Eu me sentia muito... Deixa eu organizar aqui. É estranho isso. Pô, por que eu tô confessando isso? Mas eu me sentia muito atraído pela Billie Eilish ouvindo essa música Bad Guy, pelo jeito que ela cantava. Então, entendeu? É isso, fiz. Não vou tentar ler do jeito que ela canta pra você não dormir, mas so you're a tough guy, like it really rough guy, just can't get enough guy, just always so puffed guy, I'm that bad type. Eu nem lembro se é assim o ritmo, mas enfim, já fica meio impresso aqui. Make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type, I'm the bad guy, tá vendo? I'm the bad guy. Tô falando que eu sou o cara mal. I'm the bad guy. Falei, rapidinho. E tudo isso vai imprimindo ritmo nas músicas, o que faz sentido quando você pensa que a música pop é uma música que foi criada em inglês, né, nos moldes que a gente conhece hoje, e por isso que ela é tão baseada nesse ritmo, nesse 8 segundos, você conhece a regra dos 8 segundos na música, também daria um vídeo inteiro sobre isso. E inclusive já tá mudando por causa daquela plataforma de danças. E se você parar pra prestar atenção, muitas músicas, especialmente pop, rock, quando você ouve, ela começa, elas já, muitas vezes hoje em dia, já começam direto sem introdução, então não tem introdução de guitarra de 1 minuto, como tinha antigamente, e você vai ver que a cada 8 segundos você tá ouvindo a música, você conta 1, 2, 3, 4, enfim, até 8, você vai ver que a cada 8 segundos tem um gancho na música, tem uma batida mais forte, tem um som de guitarra, tem um som diferente, alguma coisa que é pra puxar sua atenção de volta, uou, o que tá acontecendo? E a letra vai marcando isso muito bem ritmadamente. Lucas, mas é porque é mais fácil, que deixa de ser bom, eu não posso gostar, deixa de ser uma arte? Óbvio que não. Eu mesmo ouço muito música em inglês. Por exemplo, uma música excelente, que aí já é das que eu gosto mais, pra falar de escansão, é uma música chamada Lateralus, do Tool. Uma das minhas bandas favoritas, de metaleiro doido aí, eu sei, não me julgue, mas eu gosto. Nunca vou falar. Se você quiser realmente ir fundo nisso, tem muitos vídeos no YouTube só falando sobre essa música especificamente, porque eles fazem a sequência de Fibonacci, eles musicam, né, com a sequência de Fibonacci, que é uma sequência que vai 1, 2, 3, 5, você soma o número anterior e faz o próximo. Então 5, 3, 5, aí 5 mais 3 é 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, enfim, e aí vai subindo. Isso é muito bom pra várias coisas, então vale a pena ver só por isso, mas é uma coisa que deixa claro como é que a escansão, como é que as palavras, como é que o ritmo da música e da poesia, eles têm controle sobre o nosso esqueleto aqui. Então, é isso. Sei que é um jeito muito nerd de explicar uma coisa que talvez fosse muito simples, né? As palavras são mais curtas, as pessoas criaram esses gêneros musicais em inglês. Não, que isso, cara. Vidião, pô. O que deixou interessante foi sua nerdice. Inclusive, tô impressionado, cara. Sabe muito. Parabéns, velho. Pô, sabe pra caralho, velho.
questões técnicas e tem questões que são vantagens para quem fala português. Então, é mais fácil fazer música em inglês? Talvez. A maioria das vezes sim, mas se você quiser fazer uma música extremamente melódica, você vai ter que ter um vocabulário que às vezes o seu público em inglês não entenderia. Então você vai ter que usar palavras francesas em francês, ou vai ter que fazer grandes e grandes artimanhas. E é por isso que muito da poesia em inglês, muito da música em inglês, ela é descritiva, ela descreve situações e paisagens. Isso porque eles dependem às vezes da imagem que eles vão criar, com palavras simples, porque né, é um benefício do idioma, para criar essa imagem e você, por sua vez, interpretá-la. Enquanto a gente, em português, pode dar essa imagem com uma palavra só, muitas vezes, ou pode passar uma emoção inteira pela maneira como a gente fala uma palavra um pouco mais melodicamente elaborada, dando um intervalo aqui ou ali. Então a gente tem mais maneiras de, com uma palavra, dizer mais. Então, português é bom também. Vamos estudá-lo e vai valer a pena. É isso. Eu sou o Lucas, é um prazer ter sua audiência por aqui. Espero que eu não tenha sido acelerado demais nesse vídeo. Mas enfim, é um assunto que me empolga. Foi um assunto Vidão, que Lucão, vidão. né, numa live de... Galera, eu não consegui nem acrescentar muita coisa nesse vídeo, porque, pô, o cara sabe muito, velho. Aí é foda. Foi uma aula, né? Tipo, era pra ser um react, mas acabou sendo uma aula aqui que eu assisti junto com vocês e, pô, que aula, que vidão, interessante. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo.